Acessos microcirúrgicos às cavidades ventriculares. Aula apresentada por mim, Dr. Eduardo Carvalhal Ribas, no curso de Neuroanatomia e Técnica Neurocirúrgica da disciplina de Neurocirurgia do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Fellowship com o Dr. Rothon, né? Então, acho que tem muita experiência com ensinar anatomia e hoje vai dar uma aula de acesso aos ventrículos cerebrais. Bom, Leila, obrigado aí pela apresentação. A Leila também a gente se conhece há muito tempo, né? Já fizemos desde a faculdade, residência, estamos aí juntos há muito tempo, né, Leila? Sempre um seguindo o caminho dos outros. Bom, eu vou começar a apresentar minha aula. Boa tarde a todos. Essa aula é uma continuação das outras aulas. A gente vai discutir agora os acessos microcirúrgicos às cavidades ventriculares. O ventrículo lateral e o terceiro ventrículo. O quarto ventrículo a gente vai deixar para outro grupo de aulas quando a gente entrar na fossa posterior. A doutora Carolina, na aula passada, já comentou alguns acessos. Então a gente decidiu fazer essa aula mais estruturada, mostrando todos os acessos para os neurocirurgiões. Desculpa alguns slides estarem em inglês. Então, primeiro, os acessos cirúrgicos para os ventrículos laterais. Os ventrículos laterais, a sua parte, o seu corno frontal e seu corpo do ventrículo, eles se encontram medialmente ao central core. Então, os acessos laterais não são feitos por ventrículo lateral, para essa parte do corno anterior e do corpo. Eu não vou me deter muito em anatomia, só vou revisar brevemente, porque a doutora Carolina já revisou em 2 aulas. Mas o central core é essa massa de estruturas que se encontra lateralmente ao ventrículo e organizado nessa estratigrafia. Então, vindo de lateral para medial, temos o córtex da ínsula, depois cápsula extrema, depois claustrum, cápsula externa, núcleo lentiforme, cápsula interna, depois núcleo caudado e tálamo. Tá? Então, diencéfalo, gânglios da base, as cápsulas e córtex, né, neocórtex, que é a ínsula. Então, os acessos laterais eles não são recomendados para o corno anterior e para o corpo do ventrículo. Também as fibras se encontram lateralmente às cavidades ventriculares. O que dentro do central core chama cápsula interna se continua fora do central core como uma coroa radiada. E se acessos laterais foram feitos para o corno anterior e para o tronco do ventrículo, a sua trajetória vai passar através dessas fibras que são muito eloquentes funcionalmente. Então, para essas duas porções do ventrículo lateral, não são desejados acessos laterais, mas podem ser feitos acessos anteriores e acessos superiores, né, ou interhemisféricos. O Dr. Rothon veio com essa ideia do o que existe em cada parede dos ventrículos. Isso existe para uma apresentação didática, para se consiga estudar didaticamente os ventrículos, mas também tem a sua relevância cirúrgica. Então, o corno anterior ou corno frontal, ele vai ter como assoalho o rosto do corpo caloso, a parte mais anterior é o joelho do corpo caloso e o teto, o tronco do corpo caloso. Mas o que importa para a gente nessa fase é o que se encontra lateral ou o que se encontra medial. Lateral, vamos ter a cabeça a cabeça do núcleo caudado. E medialmente vamos ter o rosto e o forame de morro. Isso importa na escolha do acesso microneurocirúrgico, uma vez que os acessos interhemisféricos vão levar ao encontro essa região mais mediana, mais medial do corno anterior e do corpo do ventrículo, e os acessos mais laterais, transfrontais, por exemplo, vão levar ao encontro do putamen do núcleo caudado, por exemplo. Esse é um outro capítulo que a gente revisou esses acessos. Então, para o corno anterior e para o corpo do ventrículo, basicamente se pode fazer o acesso transcaloso, onde vai se ganhar a fissura interhemisférica, abrir o corpo caloso e ganhar a cavidade ventricular, ou os acessos transfrontais. Aqui está como transparietal, que é um corte mais posterior, mas o acesso transfrontal seria mais ou menos parecido com essa seta. Vamos para processos interhemisféricos, que vai levar o neurocirurgião ao encontro dessas porções mais mediais do corno anterior e do corpo do ventrículo. Se deseja abrir a pele de forma a expor a sutura sagital, e esses acessos geralmente são feitos
anteriores e um pouco posteriores à sutura coronária. Por quê? Porque é nessa região que existe menos veias em ponte, essas veias que se dirigem ao seio sagital superior. Essas veias acabam coletando o sangue venoso de uma grande parte da convexidade cerebral e depois terminam em uma veia única que faz realmente essa ponte. Elas podem desembocar no seio sagital superior como uma multitude de veias, como essa apresentação aqui, ou realmente numa veia única, como essa veia aqui. E também é importante, nessa dissecção, para se chegar na fissura interhemisférica, se caminhar e tentar individualizar essas veias, porque muitas vezes existe uma lacuna dentro da dura mater, que abriga seio venoso, mas que pode ser cortada ou dissecada e separada aí da veia. Tá? Também a dura mater às vezes precisa ser picotada para que o neurocirurgião chegue bem na fissura interhemisférica mesmo. Aqui, então, a fissura interhemisférica aberta, mostrando que o neurocirurgião vai trabalhar no hiato, no espaço entre essas veias em ponte. Muitas vezes é feita uma craniotomia dita como 2/3, 1/3. 2/3 para frente da sutura coronária, 1/3 para trás da sutura coronária. Não existe muita trabeculação aracnoideia entre o cérebro e a foice, mas uma vez que se acaba a foice na profundidade da fissura interhemisférica, já existe a cisterna supracalosa e essa sim com bastante trabeculação subaracnoideia. Aqui uma outra imagem dessas trabeculações, né? Então, entre a superfície medial do cérebro e a foice, não tem muita trabeculação, mas na profundidade sim vai ter aí o espaço subaracnoideu, a cisterna supracalosa. Uma vez dissecado todas essas trabeculações, é possível se identificar as principais artérias. É comum, mas é um erro comum, achar que o sulco do cíngulo, na verdade, é o corpo caloso, mas o corpo caloso ele é muito mais esbranquiçado do que o sulco do cíngulo. O sulco do cíngulo vai abrigar a artéria caloso marginal, enquanto o corpo caloso vai abrigar na sua superfície as artérias pericalosas, que nada mais são do que as artérias cerebrais anteriores, então que é a porção supracalosa, artéria pericalosa. Aqui só para mostrar a emergência da artéria caloso marginal entrando no sulco do cíngulo, imediatamente aqui à frente do joelho do corpo caloso, e depois a artéria pericalosa. O que o neurocirurgião quer é entrar entre as duas artérias pericalosas, né? Entre a artéria calosa da direita e a artéria calosa da esquerda. Se o neurocirurgião entrar lateral às artérias pericalosas, muitas vezes ele tem que sacrificar os pequenos vasos que nascem da artéria pericalosa e vão vascularizar a superfície medial do cérebro. Então, o que ele quer é reconhecer as duas artérias pericalosas e fazer a calosotomia entre as duas artérias pericalosas. Onde ele vai realizar a calosotomia? Depende onde se encontra a lesão. Se a lesão for mais anterior, mais mediana ou mais posterior, o neurocirurgião vai fazer essa calosotomia de acordo com isso. Mas se ele quiser, depois de ganhar a cavidade ventricular lateral, entrar no terceiro ventrículo, ele tem que saber mais ou menos a posição do forame de Monro em relação ao corpo caloso. O que se pode ver durante a cirurgia é o joelho do corpo caloso e se mensurar a distância posterior que vai estar o forame de Monro. O forame de Monro se encontra mais ou menos a 2,5 centímetros atrás do joelho do corpo caloso. Então, o neurocirurgião pode reconhecer onde é essa posição e fazer a calosotomia aí. Outra coisa que não se quer fazer no acesso interhemisférico é se espatular o lóbulo paracentral, porque o lóbulo paracentral ele abriga à sua frente o giro pós-central, à sua frente o giro pré-central e atrás o giro pós-central, da representação primária das pernas. Então, se aqui for espatulado e acabar contuso, machucando, a pessoa pode sair com uma hemiparesia de predomínio crural. Então, o neurocirurgião deve trabalhar à frente dessa região. Onde se encontra essa região, eu vou mostrar alguns pontos craniométricos, mas 5 centímetros atrás do bregma é onde o sulco central chega na fissura interhemisférica. 5 centímetros atrás do bregma. Então, o neurocirurgião, depois de abrir a pele, ele pode reconhecer a sutura coronária, a sutura sagital, e 5 centímetros para trás desse ponto de encontro, que é o bregma, é onde se encontra o sulco central. Tá? Isso aqui é um chart, assim, um chart de todos os pontos craniométricos. A gente vai publicar aí no livro do residente do Hospital das Clínicas, que ainda está
está ainda em fase de publicação. Uma forma de se saber onde é o bregma é basicamente se palpar o násio, que é um ponto facilmente palpável entre os dois olhos, né, no topo do dorso do nariz. De 12 a 14 centímetros para trás se encontra o bregma. E aí 5 centímetros para trás vai ser onde o sulco central se encontra com a fissura interhemisférica. Esse ponto aqui, 5 centímetros atrás do bregma. Então se faz a craniotomia, se mede mais ou menos onde é esse ponto, onde o sulco central vai se chegar, e todo o trabalho vai ser feito anteriormente a ele. Se abre a fissura interhemisférica, se reconhece as duas artérias pericalosas e se faz a calosotomia. A gente vai fazer a calosotomia 2,5 centímetros atrás do joelho do corpo caloso, porque é ali que vai levar a gente ao encontro do forame de Monro. Então a gente pega o joelho do corpo caloso, mede 2,5 centímetros para trás, faz a calosotomia. A calosotomia muitas vezes consegue ser feita com 2 centímetros, talvez um pouquinho mais, e já é suficiente. Aqui parece uma abertura pequena, mas uma vez mobilizando o direcionamento do microscópio, o neurocirurgião consegue trabalhar em um espaço maior lá dentro. Tá? E se reconhece o forame de Monro aqui com a sua forma característica, né? Parece um grão de feijão aqui. Essa é a abertura que o neurocirurgião tem. Aqui já foi feita uma calosotomia mais extensa para mostrar a anatomia aí dentro, mas a calosotomia é mais limitada, tá? É feita desse tamanho, geralmente. Dentro do ventrículo, que a doutora Carolina comentou, é se possível se reconhecer e se direcionar a partir da posição das principais veias. Então, essa veia justaposta ao septo pelúcido é a veia septal anterior, e a veia que corre entre o tálamo e o núcleo caudado é a veia tálamo estriada. Essas duas veias são usadas como pontos de referência para o neurocirurgião se guiar dentro do ventrículo lateral. As duas se encontram mais ou menos atrás do forame de Monro, pode ser um pouco mais atrás, mas geralmente é imediatamente atrás do forame de Monro, e a confluência das duas vai dar origem à veia cerebral interna, que já se encontra dentro do cisternovelo interpósito. Aqui tem o corno anterior com o forame de Monro aqui no meio, lateralmente a cabeça do núcleo caudado. Veia septal anterior à frente, justaposta ao septo pelúcido, veia tálamo estriada lateralmente. Essa veia que está mais corada aqui, mas é uma veia do plexo coroide. Bom, se quiser ir mais adiante, se pode chegar no terceiro ventrículo, se abrindo a fissura coroideia, o que eu vou comentar depois. A abertura da fissura coroideia, que é essa fissura entre o tálamo lateralmente e o fórnix medialmente, leva ao encontro de diversas regiões. Se abrindo a fissura coroideia no corpo do ventrículo, se chega no teto do terceiro ventrículo. Tá? Isso a gente vai revisar depois também. Um outro acesso possível para o corno anterior e para o corpo do ventrículo é o acesso transfrontal. E aí ele é mais endereçado às porções mais laterais dessa cavidade. O acesso transfrontal, geralmente, ele é feito através do sulco frontal superior. Existem diversas técnicas, mas a técnica que eu acabei aprendendo é pelo sulco frontal superior. É um sulco profundo e que é sempre direcionado à cavidade ventricular. Aliás, a maioria dos sulcos, eles são direcionados à cavidade ventricular mais próxima e podem ser usados como vias de acesso ou via de direcionamento para chegar na cavidade ventricular mais próxima. O professor Yassagil veio com essa ideia de acessos sulcais. E por que se faz acessos sulcais e não acessos girais? É sempre uma discussão do ponto de vista técnico. Ter pia mater dos dois lados faz com que o acesso cirúrgico seja mais fácil, mas também na profundidade dos sulcos vão estar as fibras em U e não as fibras em projeção. Isso talvez leve a uma sequela e é menor para o paciente, uma vez que se preserva mais fibras de projeção que costumam nascer na crista do giro e não no vale, que é o sulco. Então, os acessos sulcais podem ser orientados por isso. E o acesso transfrontal vai dar ao neurocirurgião acesso, então, às partes mais laterais, cabeça do núcleo caudado, por exemplo. Aqui a porção mais lateral, cabeça do núcleo caudado e corpo do núcleo caudado. Já a porção superior do tálamo já é mais mediana, né? Aqui tálamo, lâmina afixa, né? A parte superior do tálamo é chamada de lâmina afixa,
porque é aqui onde o telencéfalo se fixa sobre o diencéfalo. É por isso que os antigos chamaram essa partezinha descoberta do tálamo aqui de lâmina afixa. Medialmente a lâmina afixa, vamos ter o plexo coroide e depois o fórnice aqui. Bom, qual é o ponto craniométrico que usamos para se reconhecer o sulco frontal superior? Pode ser usado esse ponto aqui, que está 2 centímetros atrás da sutura coronária e 3 centímetros lateral à sutura sagital. Se reconhece esse ponto, e esse ponto vai estar imediatamente acima dessa confluência do sulco frontal superior com o sulco pré-central. Geralmente é um ponto bastante cisternal e fácil de ser reconhecido em uma cirurgia. Então se reconhece esse ponto. Esse é o ponto mais posterior que se pode abrir o sulco frontal superior. Por quê? Porque o sulco frontal superior mais para trás que esse ponto vai começar a entrar dentro do giro pré-central, área da motricidade primária, área primária da motricidade, e não é o que a gente quer, o paciente pode sair com um déficit se entrar nessa região. O sulco frontal superior ele é bem amplo, pode ser aberto em todas as suas posições, mas para se chegar no corno anterior, se quer abrir essa porção mais posterior, próximo ao giro pré-central. Se seguir essa trajetória perpendicularmente, seguindo a trajetória do sulco frontal superior, vai se chegar à cavidade ventricular. Uma outra dica é usar, por exemplo, ultrassom intraoperatório. Ele pode direcionar o neurocirurgião também para ele saber o ângulo que ele vai entrar, se ele vai entrar mais lateralmente, mais medialmente, mais anterior. Então ele pode insonar a cavidade ventricular, tá? Ele expõe o sulco, insona a cavidade ventricular e acaba seguindo paralelo ao ultrassom. Então, muito fácil, principalmente para pacientes que não têm hidrocefalia, pode ser uma estratégia. Esses acessos laterais também não vão ao encontro das principais fibras de associação. Esse acesso pelo sulco frontal superior, ele não vai ao encontro, tá? Ele é medial a essas fibras, então ele também vai poupar essas fibras que existem. A gente vai ter uma aula só sobre fibras, eu não vou entrar muito nisso, mas fascículo longitudinal superior, que abriga o fascículo arqueado, fascículo fronto-occipital inferior, são 2 fascículos relacionados à linguagem. Esses fascículos vão se encontrar lateralmente a essa via de acesso através do sulco frontal superior. Então, mais uma vantagem de usar esse acesso, tá? Então, aqui fascículo longitudinal superior e o fascículo IFOF que eu vou mostrar na próxima aula. Um acesso lateral possível de se chegar no corno frontal, foi mencionado pela doutora Carolina na outra aula, é o acesso transinsular, a parte mais anterior da ínsula. Então, se expõe o lobo da ínsula, se abrindo a fissura silviana, aqui está todo o lobo da ínsula. O lobo da ínsula ele é separado do restante do cérebro pelos sulcos limitantes. Existe um sulco limitante superior, anterior, sulco limitante superior e o sulco limitante inferior. Quais dos sulcos podem ser abertos para se chegar na cavidade ventricular? O sulco limitante anterior ele vai passar imediatamente à frente da cabeça do núcleo caudado e se chegar no corno anterior do ventrículo. É um acesso possível, não muito realizado, mas é um acesso possível, principalmente se você já tem a fissura silviana aberta, talvez em uma cirurgia de aneurisma, e você quer abrir o ventrículo. Esse pode ser um acesso possível. Eu, particularmente, nunca vi sendo feito como um acesso ventricular, mas é possível. Existe esse corte, que é feito na hemisferectomia, vocês podem entender, seria essa parte mais anterior desse corte. Então, é um corte profundo feito no sulco limitante anterior. Aonde do sulco limitante anterior? Na sua porção superior, porque a sua porção inferior do sulco limitante anterior não vai chegar na cavidade ventricular. Esse é um artigo que a gente publicou e fala qual é a distância, tá? Então, é mais ou menos a 11 milímetros, né, 1 centímetro acima da onde o sulco limitante anterior encontra o límen da ínsula. Se fizer o corte nesse centímetro mais inferior, não se chega na cavidade ventricular, se chega na região septal, por exemplo. E não é o que o neurocirurgião quer aqui. Se ele quer abrir o corno anterior, ele tem que estar pelo menos a 1 centímetro acima
desse ponto aqui onde o sulco limitante anterior encontra o límen da ínsula. E por que fibras vão passar esse acesso? Vão passar pelas fibras da cápsula interna, sim, mas o braço anterior da cápsula interna, e não o braço posterior e joelho da cápsula interna. Então é um acesso possível, é um acesso que não leva ao encontro dessas fibras de projeção mais eloquentes da cápsula interna, mas com certeza vai ao encontro das outras fibras de associação que a gente vai comentar na outra aula. Mas, por exemplo, fascículo uncinado, fascículo fronto-occipital inferior, vai ao encontro sim. Mas principalmente do lado direito, eu acredito que esse acesso não vai ter maiores prejuízos para o paciente. Daqui um outro espécime, então, aberto a fissura silviana e feito esse corte aqui profundo no sulco limitante anterior. Olha como é possível se chegar no corno anterior. Já esse corte superior e inferior não é possível. Ele é feito aqui numa ideia de fazer uma hemisferectomia, uma hemisferotomia funcional, né? Mas aqui sim vai ao encontro a toda a parte mais eloquente da cápsula interna, que é o joelho, o braço posterior, porção retrolenticular e sublenticular, vai tudo ao encontro. Então, a única região que pode ser aberta de uma forma menos danosa para o paciente seria essa região mais anterior. Um acesso ventricular pouco feito. Não sei se alguém já viu, eu nunca vi. Transparietal. Existem acessos transparietais também. O ventrículo, na sua porção mais posterior, ao átrio do ventrículo, ele pode ser acessado através de um acesso transparietal. O acesso transparietal se faz pelo sulco intraparietal, é o sulco que se encontra entre o lóbulo parietal superior e o lóbulo parietal inferior. É um sulco profundo, é bom de ser usado como uma via de acesso, é um sulco fácil de ser reconhecido, ele geralmente abriga uma veia, mas é um sulco fácil de ser reconhecido, e é um sulco profundo que vai levar o neurocirurgião até próximo da cavidade ventricular, até próximo do átrio. Tá? Aqui são os 3 acessos possíveis ao átrio. Existe o acesso transparietal, que a gente está comentando agora. Existe o acesso parieto-occipital interhemisférico, o transístimo, que a gente vai comentar daqui a pouco, e o acesso transtemporal, que a gente vai comentar depois também. Que ponto craniométrico pode ser usado para se abrir o sulco intraparietal? Existe esse ponto aqui, que se encontra 6 centímetros à frente do lambda, e 5 centímetros lateral à sutura sagital. Esse ponto ele vai marcar o ponto de encontro do sulco pós-central com o sulco intraparietal. Então ele vai informar o neurocirurgião quão anterior o neurocirurgião pode abrir o sulco intraparietal. Daqui para frente ele não deve abrir o sulco parietal, uma vez que vai levar aí a lesão do giro pós-central, área primária da sensibilidade somestésica, né? Então, esse ponto aqui, o lambda, 6 centímetros à frente, 5 centímetros para o lado. Esse ponto vai estar exatamente em cima da junção aí do sulco pós-central com o sulco intraparietal. É um ponto fácil de ser reconhecido, é um ponto cisternal também. E se nesse ponto se dirige paralelamente ao eixo do ventrículo, né, que seria em direção ao centro da cabeça, se chega no átrio ventricular. Isso aqui é uma dissecção do professor Rotto, não sei de qual estagiário, mas eu acabei ficando com essas imagens. Então, vai se reconhecer o sulco intraparietal e se abrir, principalmente essa região. Olha como é um ponto cisternal. Quando eu digo um ponto cisternal, é um ponto que se abre, né? É um ponto que é fácil de ser reconhecido pelo neurocirurgião. Ele vai trabalhar nesse espaço, então, ó, à frente, sulco pós-central, atrás, sulco intraparietal. Vai se abrir esse espaço e olha como se abre o átrio do ventrículo. Então, é uma via possível, tá? Por que é feito nesse ponto? Porque também ele não vai levar ao encontro do fascículo longitudinal superior. Ele não vai cruzar as fibras do fascículo arqueado. Então, essas fibras aqui, que do lado esquerdo é o fascículo arqueado, responsável pela via fonológica da linguagem, esse acesso não vai ao encontro dessas fibras, então ele pode ser realizado até do lado direito, por exemplo, que é o lado mais relacionado aí ao lobo parietal, a sensação de localização no espaço. Uma vez dentro do átrio ventricular, o neurocirurgião pode caminhar ainda mais profundamente e abrir a fissura coroideia. Então aqui a gente está abrindo a fissura coroideia no átrio ventricular. Então, abrindo a fissura coroideia nessa região leva ao encontro da cisterna da glândula pineal.
Então, um tumor, por exemplo, de pineal, ele pode cair dentro do ventrículo. Como? Atravessando a fissura coroideia, alargando esse espaço. Já é um espaço natural, também pode ser usado pelo neurocirurgião como uma via de acesso. Acesso transístmo. Um acesso descrito pelo professor Yassa Gil, também um acesso difícil de ser visto, mas é um acesso possível para o átrio ventricular. O neurocirurgião vai através do istmo do giro do cíngulo. A gente comentou na primeira aula sobre superfície cerebral, o giro do cíngulo contorna o esplênio do corpo caloso e aqui ele fica mais afilado, fazendo o istmo do giro do cíngulo. Então, essa região pode ser aberta. E por que não essa? Porque aqui já é a fissura calcarina, que é a representação primária da nossa visão. Tanto o lábio superior quanto o lábio inferior da fissura calcarina. Mas à frente da fissura calcarina, o istmo pode sim ser aberto sem causar um grande prejuízo. Quais pontos de referência o neurocirurgião pode usar para fazer essa via de acesso? Ele pode usar o lambda ou o opistocrânio. O lambda e o opistocrânio, o lambda é a região de encontro da sutura sagital com as suturas lambdoides, e o opistocrânio é a região mais posterior do crânio. Os dois pontos estão respectivamente acima da fissura parieto-occipital, o lambda, e acima da fissura calcarina, que é o opistocrânio. Tá? Então, esses dois pontos vão estar nessa região. A fissura parieto-occipital, dividindo aqui o pré-cúneus do cúneus, né? Vai estar abaixo do lambda, e a fissura calcarina vai estar abaixo do opistocrânio. Aqui separando, então, o cúneus do giro lingual, opistocrânio. Esse é do trabalho do Dr. Guilherme, que eu participei. Então, esses dois pontos. São sulcos profundos, tanto o sulco parieto-occipital quanto a fissura calcarina, são sulcos profundos, podem ser usados como vias de acesso. A fissura calcarina, ela, embora possa ser usada como uma fissura de acesso, ela é uma fissura bastante eloquente, é a região primária da visão. Então, se tem que trabalhar nessa região com bastante delicadeza para que não se torne essa região contusa e com isso o paciente tenha uma perda de campo visual. É preferível, pelo menos do meu ponto de vista, se acessar pela fissura parieto-occipital. As duas fissuras vão abrigar os ramos terminais da artéria cerebral posterior. Então, os ramos mais distais da artéria cerebral posterior podem ser reconhecidos dentro dessas duas fissuras. Então, aqui, ó, fissura parieto-occipital em cima, fissura calcarina abaixo. Como ela pode ser aberta, é uma fissura profunda, e o istmo vai estar imediatamente à frente. Se pode se chegar até o esplênio do corpo caloso, é fácil de ser reconhecido, ele é bem branco e reflete no microscópio, dá um pouquinho de marcha ré e se abre essa região, que é o istmo. E se abrindo o istmo, se chega no átrio do ventrículo também. Ele é endereçado a lesões bastante mediais do átrio ventricular. Eu só vi vídeos do professor Touré fazendo, eu mesmo nunca vi. Tá? Esse aqui é o acesso pela fissura calcarina. Eu vou mostrar agora um acesso do professor Houghton pela fissura parieto-occipital. Então aqui, ó, um pouco mais acima. Olha como a fissura parieto-occipital é uma fissura ampla e como é boa de ser usado como um acesso cirúrgico. Eu me senti mais confortável fazendo essas dissecções, fazendo a fissura parieto-occipital. É possível. Tá? O neurocirurgião pode chegar até o esplênio, dar um pouco de marcha ré e ele vai abrir essa região aqui, que é o istmo do cíngulo. Então aqui o neurocirurgião fazendo uma marcação da onde ele vai abrir e se abrindo o istmo do giro do cíngulo e se abrindo o átrio ventricular. Um acesso possível ao glômus do plexo coroide lá dentro. Essa região interhemisférica occipital não tem muitas veias em ponte, também é uma região possível de ser trabalhada. Mais próximo do lóbulo parietal superior e do giro pré e pós-central, tem muitas veias em ponte. Então é uma região mais difícil de ser trabalhada, o neurocirurgião tem que trabalhar no espaço entre as veias em ponte. Mas essa região mais posterior não costuma ter veias em ponte, então é uma região boa para os acessos interhemisféricos. Olha aqui uma outra foto mostrando como, se ele puder espatular bem o cérebro, né, ele leva ele bem para a lateral e pode ter acesso até a uma porção lateral do ventrículo. Quem sabe, depende, né? Que fibras vão estar nesse caminho? Vão estar as fibras do giro do cíngulo, são o cingulum. São as fibras de associação que se encontram dentro do giro do cíngulo e que vão estar passando pelo istmo do giro do cíngulo e vão ser atravessadas por esse acesso.
Lembrar que o sistema límbico é um sistema bilateral, existe o sistema límbico dos dois lados. E os machucados do sistema límbico unilaterais não levam a um prejuízo. É um problema se machuca o sistema límbico dos dois lados. Talvez seja um sistema redundante, existe dos dois lados e assim dá uma força aí para que qualquer machucado do cérebro não cause um prejuízo. Não é que um lado é inútil, outro lado é útil. É que pode se viver muito bem sem um dos sistemas límbicos. Isso é muito visto, por exemplo, quando se resseca hipocampo, quando se trabalha junto de um fórnice e quando se atravessa o cíngulo também. Se for de um dos lados, o paciente não evolui com nenhum déficit significativo. Também existe um acesso transtemporal para o átrio, mas é um acesso que vai através de todas essas fibras que vão se encontrar nessa região. Então é um acesso que não é feito principalmente do lado esquerdo. Que ponto craniométrico pode ser feito? Pode ser visto um ponto 3 centímetros acima desse encontro da sutura escamosa com a sutura parietomastoideia. Existe aqui uma depressãozinha nesse encontro, tá? Não é o astério é mais para trás, é o ponto de encontro da sutura escamosa com a parietomastoideia. Existe uma depressão. 3 centímetros acima desse ponto vai ser o ponto onde o sulco temporal superior chega ao seu fim e se bifurca muitas vezes no sulco intermediário de Jensen e o sulco que se caminha dentro para o giro angular. Algumas pessoas chamam ele de sulco angular. Às vezes trifurca e tem outro para baixo também. Mas é o ponto mais posterior do sulco temporal superior. Na profundidade desse ponto vão ter diversas fibras, a gente vai comentar isso em outra aula também, mas principalmente as fibras do IFOF, que é o fascículo fronto-occipital inferior. Ele vai desde a parte frontal até a parte anterior da ínsula e depois se continua posteriormente. Quando se abre o lobo temporal na sua região mais posterior, vai sim ao encontro dessas fibras que são eloquentes do lado esquerdo, são descritas como uma via semântica da linguagem. Tá? Mais profundamente se encontram as fibras giniclocalcarinas, que são fibras da cápsula interna, né? São as fibras da radiação visual. Tudo isso vai estar profundamente ao lobo temporal. Vai ter uma aula só sobre isso, tá? Então as fibras visuais vão estar nesse caminho sim. E na profundidade das fibras giniclocalcarinas, as fibras do tapete do corpo caloso. E depois se chega no átrio ventricular. Então é um acesso possível, eu não faria principalmente do lado esquerdo, mas é um acesso possível para o átrio ventricular também, principalmente do lado direito. Mas ele vai ao encontro de todas essas fibras mais laterais. Então aqui, principalmente fascículo fronto-occipital inferior e as fibras do fascículo arqueado, fascículo longitudinal superior. E corticalmente a área de Wernicke, se encontra bem nessa região mesmo. A área de Wernicke, do lado esquerdo. Acesso ao corno temporal. Acho que aí até a doutora Leila é mais especialista do que eu, mas existem diversos acessos para o corno temporal. O neurocirurgião, existem diversas patologias que podem estar dentro do corno temporal, que precisam ser endereçadas pelo neurocirurgião, mas a cirurgia mais assim estruturada, eu diria que é a ressecção das estruturas temporais mesiais, que é a amígdala e o hipocampo para a esclerose mesial temporal, por exemplo. São diversos acessos descritos, a gente vai comentar mais o acesso transsilviano, mas também pode ser feito acessos transtemporais, pode ser feito através dos sulcos temporais ou através dos giros temporais, e um acesso também subtemporal. O que se almeja é adentrar o corno temporal do ventrículo. Então, o acesso transsilviano vem por cima e atravessa todo esse contingente de fibras aqui. Esse contingente de fibras aqui, ele foi chamado pelo Dr. Rorel de tronco do lobo temporal, o temporal stem. Aqui se passa várias fibras, a gente vai comentar, mas basicamente a continuação de todas as cápsulas. Cápsula extrema, externa e interna vão passar todas aqui no corno temporal, no tronco temporal, no temporal stem. E o acesso transsilviano vai ao encontro dessas fibras, mas é feito na parte mais anterior, talvez não seja tão danoso assim. Então vamos ver que fibras vão estar nesse acesso transsilviano. Primeiro a cápsula extrema, que se dirige ao opérculo, ao giro temporal superior. Então vai ter fibras de associação nessa profundidade aqui do sulco limitante inferior. Depois vai ter fibras do fascículo uncinado e fibras do fascículo fronto-occipital inferior, que é o IFOF.
Tudo isso na profundidade do sulco limitante inferior, que se abre para se adentrar ao ventrículo. Esse é o acesso transsilviano, escrito pelo professor Yassagil. Então, na parte mais da frente, o fascículo uncinado, e na parte mais atrás, o fascículo fronto-occipital inferior. Se abre essas fibras, as fibras que estão um pouquinho mais profundas são as fibras da comissura anterior. A comissura anterior ela é bem compacta e mais roliça na parte mediana, na fissura interhemisférica, mas mais lateralmente essas fibras abrem, entrando no lobo temporal. Então, esse corte também vai levar ao encontro dessa extensão lateral da comissura anterior. Tá? E mais posteriormente, se o neurocirurgião fizer o acesso transsilviano, um corte muito longo, ele vai levar ao encontro também das fibras geniculocalcarinas. Essas fibras que nascem no corpo geniculado e acabam na fissura calcarina, que é a radiação óptica, elas fazem primeiramente uma alça dentro do lobo temporal, chama alça de Mayer. E a lesão dessas alças, dessas fibras, pode levar o paciente a ter uma quadrantopsia, por exemplo. Então, o corte transsilviano e os acessos temporais também, eles têm que ser feitos mais anteriormente para não se machucar essas fibras. Depois se abre aqui o corno temporal, a gente pode ver dentro do corno temporal o hipocampo aqui com a sua forma característica, né, com essas chanfraduras aqui que chama de pés hipocampi. É a forma característica do hipocampo. Então, aqui toda a forma característica do hipocampo. E se abrir a fissura coroideia mais ainda, se leva ao encontro da cisterna ambiens. A amígdala que se encontra à frente do hipocampo, ela não tem uma separação, ela já se continua com o centrocórneo, a gente comentou isso em outra aula. Então, que fibras vão estar sendo cruzadas nesse corte que se faz o acesso transsilviano para o corno temporal? Essa é uma apresentação aqui em camadas das fibras que podem ser machucadas. Então, a cápsula é extrema, são fibras de associação, não tem uma eloquência grande. Depois, a cápsula externa, que ela é feita pelo fascículo uncinado, fascículo fronto-occipital inferior, e fibras claustrocorticais, mas não processo transsilviano. O processo transsilviano nunca é tão posterior. Então, eu diria que, sob risco, estão as fibras do fascículo uncinado e as fibras do fronto-occipital inferior. Depois, fibras da comissura anterior e, mais profundamente, as fibras geniculocalcarinas, principalmente essa parte mais inferior que faz a alça de Mayer. Esse é um trabalho que a gente publicou, foi minha tese de doutorado, onde a gente estudou a distância dessas fibras em relação ao límen da ínsula. Então, se o acesso transsilviano é feito mais anteriormente, endereçado aqui à amígdala, ele não leva à lesão dessas fibras aqui, do IFOF, e nem as em azul aqui, que são as fibras geniculocalcarinas. Mas se ele é feito mais posteriormente, ele vai sim começar a machucar essas fibras. Esse é um artigo que vocês podem achar na internet, tá? Se, uma vez dentro do corno temporal, o neurocirurgião caminha mais medialmente ainda, ele pode abrir a fissura coroideia e se adentrar a cisterna ambiens. Então, também, um tumor que está na cisterna ambiens, ele também pode cair dentro do ventrículo, abrindo a fissura coroideia e caindo dentro do corno temporal. Muitas vezes, os cistos ou os tumores podem alargar esse espaço e estar nos dois compartimentos. Aqui também a fissura coroideia, né? A Leila está mais habituada com essa visão, né? Leila quer basicamente ganhar o corno temporal e depois se almeja ressecar essas estruturas aqui para a esclerose mesial temporal. O neurocirurgião nada mais faz do que abrir a fissura coroideia, se comunicar a fissura coroideia com a cisterna ambiens e depois ressecar todas as estruturas temporais mesiais. À frente a gente encontra a amígdala, depois hipocampo e essa região superior aqui do giro parahipocampal é o subículo. O neurocirurgião vai retirar toda essa região aqui para a esclerose mesial temporal, por exemplo, se essa região estiver tomada por um tumor. Agora a gente vai chegar na segunda parte da aula, acesso para o terceiro ventrículo. Bom, o terceiro ventrículo é uma cavidade mediana que se encontra entre os dois tálamos, que a doutora Carolina comentou. Ele pode ser acessado pela frente, por cima ou por trás. Nessa primeira parte da aula, a gente vai comentar os dois acessos superiores ao terceiro ventrículo. Existe o acesso transforaminal, que nada mais é do que se adentrar o forame de morro. Isso não é difícil, uma vez dentro do ventrículo lateral se reconhece o forame de morro, você pode entrar aqui.
vai ter uma aula sobre acessos endoscópicos aos ventrículos, e isso é o que se faz muito com o endoscópio, é se primeiro ganhar a cavidade ventricular lateral e depois se adentrar ao terceiro ventrículo através do forame de Moore. Então, isso é um dos acessos possíveis, mas para microneurocirurgia é um acesso bastante restrito. Eu diria que ele é mais endereçado aí para os acessos endoscópicos. Depois existe o acesso transcoroideu. O acesso transcoroideu, o neurocirurgião vai abrir a fissura coroideia no corpo do ventrículo e chegar no terceiro ventrículo através do seu teto. Isso vai fazer com que o neurocirurgião atravesse o teto do terceiro ventrículo, que é a cisterna do velo interpósito. Lembrar que o forame de Monro ele é relacionado lateralmente ao joelho da cápsula interna e medialmente ao fórnix. Então, os acessos transforaminais têm que ser feitos de uma forma bastante precisa, porque se machucar medialmente, se machuca o sistema límbico, que é o fórnix, e se machuca lateralmente, se machuca as fibras corticonucleares, que fazem a movimentação do rosto, por exemplo, que estão no joelho da cápsula interna. Por isso tem que ser um acesso bastante preciso aí. Essa é uma fissura, é uma ilustração do artigo do Dr. Wayne, é o melhor artigo que tem, de longe, sobre neuroanatomia dessa região. Também é um neuroanatomista que requer qualquer introdução, apresentação, e realmente essa figura aqui tem que ser entendida, tá? Então, o que está em azul são os ventrículos, tá? É a aguinha, é o líquor. Então, os dois ventrículos laterais e no meio o terceiro ventrículo, entre os dois tálamos. Como se vai chegar do ventrículo lateral até o terceiro ventrículo? A gente vai chegar no terceiro ventrículo através do teto. Tudo isso aqui é a cisterna do velo interpósito. A cisterna do velo interpósito ela é feita por duas telas coroideias, superior e inferior, tá? E ela vai abrigar dentro as veias cerebrais internas e a porção mais distal da artéria coroideia posterior-medial. Também vai abrigar no seu topo, eu diria aí, os fórnices. O neurocirurgião tem dois caminhos. Ele pode abrir a tela coroideia entre o plexo coroide e o fórnice, isso se chama tênia fórnice, aqui em roxo, ou pode abrir lateralmente entre o plexo coroide e o tálamo, que chama tênia tálami. Tá? Vocês vão ver como os dois acessos são possíveis e qual dos dois é melhor. Tá? Vamos começar por cima. O acesso transcoroideu também pode ser chamado de supracoroideu, mas é o acesso transcoroideu. Aqui é uma visão superior de um espécime, então a gente tem o plexo, o septo pelúcido aqui no meio, e o neurocirurgião vai trabalhar entre o septo pelúcido e o plexo coroide. O que se encontra nessa região? O fórnice. Então ele quer ir entre o fórnice e o plexo coroide. Lateralmente ao plexo coroide se encontra o tálamo, a lâmina fixa do tálamo, a parte mais superior do tálamo. O neurocirurgião, nesse acesso transcoroideu, ele quer ir entre o plexo coroide lateralmente e entre o fórnice medialmente. Então ele faz um pequeno corte nessa tênia, que chama tênia fórnice, vai se seguindo essas veias que vêm do plexo coroide e vão desembocar na veia cerebral interna, vai seguindo essas veias e superiormente a essas veias até ele reconhecer aí a veia cerebral interna. A veia cerebral interna ela é formada anteriormente pela junção da veia septal anterior com a veia tálamo-estriada. Mas outras veias acabam desembocando nela. Veias que nascem do plexo coroide podem desembocar nelas. Nesse acesso, o neurocirurgião vai superficialmente a essas veias até se reconhecer as duas veias cerebrais internas. E vai trabalhar entre as duas veias cerebrais internas. Então aqui tem essa trabeculação de aracnoide, porque é uma cisterna, né? A cisterna do velo interpósito. E aqui o ramo mais terminal da artéria coroideia posterior-medial, que vai também entrar na cisterna do velo interpósito. O que o neurocirurgião quer é reconhecer as duas veias cerebrais internas e entrar no espaço entre elas. Então ele reconhece as duas, uma para cada lado, e se faz o corte entre as duas veias cerebrais internas e agora se adentrando o teto do terceiro ventrículo. O terceiro ventrículo, muitas vezes, ele é ocupado pela aderência intertalâmica, ou massa intermédia, que é essa comunicação entre os dois tálamos. Se a gente angular o microscópio para frente, você pode ver aqui, ó, todo o hipotálamo, né? Aqui a impressão dos corpos mamilares, tuber cinéreo à frente, aderência intertalâmica aqui.
nada mais é do que o alargamento da fissura coroideia. E o forame de morro, ele é uma parte já alargada da fissura coroideia. A abertura transcoroideia ele leva à extensão, ao aumento do forame de morro para trás, que nada mais é do que a abertura da fissura coroideia, né, nessa região. Tá? Massa intermédia pode ser cortada em sua porção mediana sem causar um déficit funcional, e isso faz com que o neurocirurgião possa ver todo o assoalho do terceiro ventrículo. Se ele quiser ir mais anteriormente, ele pode cortar essa é a veia septal anterior. Então, se ele quiser ter uma exposição mais anterior, nesse acesso transcoroideu entre o fórnice e o plexo coroide, ele pode sacrificar essa veia sim, sem causar um prejuízo maior. Então, ele pode ter acesso a todo o assoalho do terceiro ventrículo. Se ele angular o microscópio para trás, ele vai ver a abertura de quem? A abertura do aqueduto, que é descrito como se fosse essa flecha, essa ponta de flecha. É um triângulozinho, tá? A abertura do aqueduto. E o acesso subcoroideu? Se ele, em vez de optar por abrir a tênia fórnice, ele optar por abrir a tênia thalami de lado, onde vai levar o neurocirurgião? Por que ele não faz isso? O neurocirurgião pode estar com medo, falando, não, eu não quero entrar em contato com o fórnice, eu prefiro no espaço entre o tálamo e o plexo coroide. Tudo bem, tem uma tênia aí, vamos ver aonde vai dar. Esse é o acesso subcoroideu. Então ele faz um corte, agora mais lateral, então, entre o tálamo lateralmente e entre o plexo coroide medialmente. Ele faz um corte aqui. Ele vai chegar no teto do terceiro ventrículo. Ele provavelmente não vai reconhecer as veias cerebrais internas, ele vai numa parte mais lateral e vai se jogar todo o sistema do velo interpósito medialmente e trabalhar nesse espaço entre o sistema do velo interpósito e o topo do tálamo. Qual que é o problema? Olha como a veia tálamo estriada está se juntando com a veia septal anterior e formando a veia cerebral interna, como essa confluência atrapalha para o neurocirurgião ver todo o assoalho do terceiro ventrículo. E essa confluência não pode ser machucada, porque ela está drenando uma grande região da superfície dos ventrículos. Então, esse acesso subcoroideu, esse acesso lateral ao plexo coroide, é um acesso que vai levar o neurocirurgião a ter menos exposição do terceiro ventrículo. Além de algumas veias terem que ser sacrificadas e prejudicar a drenagem venosa dessa região. Tá? Então, aqui, ó, os dois acessos. Se você for transcoroideu, ou também dito supracoroideu, acima das veias cerebrais internas, o neurocirurgião vai trabalhar nesse acesso aqui, nesse espaço. Se ele for lateralmente, ele vai trabalhar nesse espaço. O acesso mais medial é maior, mais fácil de ser feito do que o acesso lateral. Tá bom? Ó, o acesso medial e o acesso lateral seria por aqui. O acesso lateral, olha como eu não consigo ver o forame de morro, não consigo ver essa parte mais anterior do terceiro ventrículo. Tá? Outra imagem do Dr. Wayne, só para finalizar, como o acesso transcoroideu deve ser feito, então, entre o fórnice e o plexo coroide. Entre o fórnice e o plexo coroide, tênia fórnice, se entra no teto do velo interpósito, se entra entre as duas veias cerebrais internas e se adentra o terceiro ventrículo pela parte mais mediana do seu teto. Acesso interfornicial. Agora, o neurocirurgião pode trabalhar entre os dois fórnices e se chegar no teto do terceiro ventrículo através dos dois fórnices. Qual que é o problema? Se trabalhando nos dois, não através dos dois fórnices, mas entre os dois fórnices, né? Mas se trabalhando com os dois fórnices, ele pode machucar os dois fórnices. E a gente comentou que o sistema límbico é um sistema em redundância, tem dos dois lados, pode se machucar de um lado sem um prejuízo grande, mas não se pode machucar dos dois lados. Então, se trabalhando em contato com os dois fórnices, é um acesso que eu diria que pode levar a um déficit funcional. Eu nunca vi ninguém fazendo, isso foi descrito pelo Dr. Apuzzo. Eu não sei se alguém já viu sendo feito. Mas, basicamente, o neurocirurgião vai abrir as duas membranas do septo pelúcio. O septo pelúcio é feito por duas membranas, uma do lado direito e outra do lado esquerdo. Existe um espaço entre essas duas membranas. Às vezes, esse espaço é até aberto naturalmente, chama cavo, né? Cavo do septo pelúcio. Mas também pode ser aberto cirurgicamente. Então, o neurocirurgião trabalhando entre os dois, as duas membranas
do, 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 do septo pelúcido e se adentra o teto do terceiro ventrículo entre os dois fornes. Então tem um fórnice com cada dissector. Isso é um problema, porque os dois dissectores podem estar machucando o fórnice, o paciente pode evoluir com déficit de memorização, por exemplo. Tá? Ó, aqui, então se adentrando o teto do terceiro ventrículo, como é um acesso bonito? Seria um acesso muito bonito, se não fosse pelo prejuízo aí de poder machucar os dois fórnices, mas você cai na cara do gol, cai realmente no teto do terceiro ventrículo, uma veia cerebral interna para cada lado, massa intermédia no meio, ela pode ser cortada, e olha como se vê todo o assoalho do terceiro ventrículo bonito. Se alguém já tiver visto esse acesso, depois comenta, porque eu nunca... Bom, tem mais dois acessos para o terceiro ventrículo, pela frente e por trás. O acesso por trás é o acesso suprapineal. O neurocirurgião vai entrar entre o cerebelo e a tenda, embaixo do esplênio e acima da pineal, e se adentrar o terceiro ventrículo na sua região mais posterior. Então é principalmente endereçado para tumores posteriores do terceiro ventrículo ou tumores de pineal que adentram o terceiro ventrículo, por exemplo. Tá? Então aqui é uma craniotomia de fossa posterior, um acesso supracerebelar infratentorial. Então a gente tem o tentório acima e o cerebelo abaixo. Esses acessos mais medianos são mais difíceis do que os acessos mais laterais, porque o cerebelo tem essa forma em pirâmide. A face tentorial do cerebelo tem essa forma em pirâmide. Então, na sua porção mais mediana, ele é mais alto. Então, se costuma ir mais lateralmente. Tá? E também para não ter que cortar essas veias aqui que drenam da superfície tentorial do cerebelo para esses seios tentoriais. Mas se faz um acesso um pouco mais lateral. Aqui existe uma confluência de diversas veias, e que é até difícil a gente reconhecer todas elas, mas tem a veia, a veia vermiana, tem a veia calcarina anterior, veia calcarina anterior, veia basal de Rosenthal, veia pericalosa posterior, veia cerebral interna, todas elas confluem porque vão desembocar na ampola de Galeno que vai terminar no seio reto. Isso tudo tem que ser preservado durante a cirurgia, então não é um acesso fácil. Abaixo da veia cerebral interna temos a pineal, e o neurocirurgião vai trabalhar no espaço acima da pineal. Então vocês veem como é um acesso bastante reduzido, um caminho longo, né, uma trajetória longa e um acesso bastante reduzido. Olha como é uma foto bonita aqui, artéria coroideia posterior-medial aqui entrando no velo interpósito. O velo interpósito é esse espaço aqui, as veias cerebrais internas vão estar no velo interpósito. Aqui um acesso um pouco mais lateral. Então, olha aqui, ó, todas essas veias, o neurocirurgião vai trabalhar entre essas veias para conhecer a pineal e acima da pineal. Ó, colículos superiores e pineal. E vai trabalhar nesse acesso sobre a pineal. Se abrindo esse espaço sobre a pineal, que nada mais é do que a comissura das abênulas, se adentra a parte posterior do terceiro ventrículo. Essa foto aqui do professor Houghton. Então, ó, placa quadrigeminal, né? Os colículos superiores e inferiores, glândula pineal, e acima da glândula pineal vai se abrir esse espaço aqui para se adentrar a parte posterior do terceiro ventrículo. O último acesso que a gente vai comentar é o acesso através da parte mais anterior do terceiro ventrículo, é o acesso através da lâmina terminalis. A lâmina terminalis ela pode ser aberta, ela inclusive é bastante aberta em cirurgias de aneurisma, por exemplo, para se diminuir a chance do paciente evoluir com hidrocefalia. Onde está a lâmina terminalis? Geralmente ela é vista nesses acessos transinsulares, então aqui transsilviano, desculpa, aqui se abriu a cisterna silviana, se está expondo a artéria cerebral média, se segue a artéria cerebral média, se chega na carótida, então a carótida chega aqui, bifurca, artéria cerebral média medialmente, artéria cerebral anterior medialmente. A artéria cerebral anterior se comunica com a outra cerebral anterior com a artéria comunicante anterior. Onde vai estar a lâmina terminalis? Imediatamente atrás disso. Aqui é o quiasma óptico. A lâmina terminalis ela vai nascer do quiasma óptico e ir até a comissura anterior. Então a lâmina terminalis vai se estender desde o quiasma óptico até a comissura anterior. Então vai estar imediatamente atrás dessas artérias. Aqui uma visão anterior, então, a carótida aqui se bifurca lateralmente a artéria cerebral média, medialmente a artéria cerebral anterior. Entre as duas artérias cerebrais anteriores, a artéria comunicante anterior. E a lâmina terminalis está imediatamente atrás disso. Essa é uma visão endoscópica, cedida pelo Dr. Aldo Stan, onde se pode ver esse acesso anterior ao terceiro ventrículo.
é uma anatomia um pouco diferente, mas na parte superior a gente consegue ver os dois forames de Monro, depois na parte mediana a massa intermédia, comunicando os dois tálamos, um tálamo de cada lado, e na parte mais posterior, na parte mais inferior, a parte posterior do terceiro ventrículo, que é a comissura posterior e a abertura do aqueduto. Essa foto é para mostrar que a próxima aula vai ser sobre os acessos endoscópicos às cavidades ventriculares. Vou ver quem vai ser o palestrante, provavelmente vai ser o Dr. Koshira Nishikuni, na aula que vem. Tá bom, gente? Obrigado. Se alguém tiver alguma dúvida, eu sei que são diversos acessos. Vamos voltar para a aula aqui. Boa tarde, Dr. Ribas. Opa, quem está falando é o Bruno? Presidente. Isso. Ô, Bruno Reis, tudo bem? Tudo bem? Obrigado aí por estar assistindo a aula. Imagina, obrigado eu pela aula. O senhor mencionou do acesso transsilviano para o corno temporal para a cirurgia de corte com amígdala e hipocampectomia. Não é o que a gente vê na prática, né? Aqui no HC, pelo menos, né? Eu queria saber o que o senhor prefere de acesso para corte com amígdala e hipocampectomia e o que o senhor tem realizado na prática. Assim, eu sou da escola aí do HC, então acho que eu vi o Dr. Wayne começando de um jeito, terminando com outro, e às vezes até a Leila pode comentar um pouco mais assim, né? Os acessos para o corno temporal até nasceram com o Dr. Paulo Niemeyer, né, um brasileiro, uns 50 anos atrás, fazendo, acho que até uns 70 anos atrás, que é a década de 50, fazendo esse acesso através do lobo temporal. Então, acho que ele fazia através do giro temporal médio, né, Leila? Para se chegar no corno temporal. Inicialmente, há alguns anos, era através do giro temporal médio, acabou mudando um pouquinho. Atualmente, a gente faz... o Dr. Wen tá aí, pode comentar melhor, mas geralmente... Me salvou. Vai superior. E eu acho que hoje o acesso acaba sendo muito parecido ao transilviano, né, Dr. Wen? Porque acaba seguindo a aracnoide da fissura silviana, a gente... Transilviano... O que a gente faz não significa que é o melhor, né, Bruno? É o que a gente acaba aprendendo. Então é difícil comparar o que é melhor, o que é pior, e lógico que tem as suas indicações, experiência de cada neurocirurgião. Eu mostrei aquela foto do meu doutorado, por exemplo, que são todas as fibras que passam ali no acesso transilviano. Com certeza tem diversas fibras. Se isso vai levar o paciente a ter déficit significativo, já é uma outra questão. O professor Yassagil tem uma casuística grande, onde está documentado que ele tem poucos déficits, né? Poucos déficits visuais, mas não sei também quantos esses pacientes foram investigados ativamente. Mas é uma série grande e essa técnica acabou sendo usada por bastante tempo. Os acessos transtemporais, principalmente os acessos transtemporais mais anteriores e inferiores, eu acho que eles seriam até mais seguros dessa questão de fibras geniculocalcarinas, das fibras visuais. Mas tem uma dificuldade técnica também, né? Às vezes, se encontrar dentro do lobo temporal e se adentrar o corno temporal não é fácil. O Dr. Wayne até pode comentar de um artigo muito interessante que ele tem, que vai se seguindo a substância cinzenta. Então, assim, uma coisa é lesar menos o paciente, outra coisa é conseguir fazer a cirurgia. Tem que ser fácil, né? Às vezes o neurocirurgião não está habituado de uma forma que ele não aprendeu, então pelo menos ele tem que conseguir fazer a cirurgia, né? Você quer comentar, Dr. Wayne, que acesso para o corno temporal é menos danoso, se é o transilviano? Quem está perguntando, o Bruninho? É o Bruno Reis, né? Esse Bruninho? Sou eu. Agora ferrou. É assim, ó, né? Lobo temporal. Então, assim, eu sei que é transilviano, abrindo a fissura silviana, como o professor Yassagil demonstrou. Uma coisa é o Yassagil abrir a fissura silviana. Outra coisa é que, assim, o cara que veio de paraquedas e fazer, opa, o professor Yassagil falou que é melhor transilviana e eu vou fazer. Só que ele não tem nem sabe como é que é a fissura silviana, de repente está de cara com um monte de ramos da cerebral média, né? Aí pode ser pior, né? Então, o que eu vejo, assim, depois de todos esses anos fazendo, transilviano é ótimo para ressecções mais anteriores. Quando você tem um tumor, um cavernoma de Uncus, que você tem que ressecar até a cabeça do hipocampo, até o ponto coroidal inferior, transilviano tá bom demais. Se você tiver habilidade para abrir a fissura silviana
né, vai para o sulco limitante inferior da ínsula, ressecção do uncus e a cabeça do hipocampo até ponto coroideu inferior, tranquilamente. O acesso transilviano é ótimo, né? Não, você precisa ressecar mais para trás. O giro para-hipocampal mais para trás em relação, uns 2 centímetros atrás do ponto coroideu inferior, aí transilviano não vai ser bom. Por quê? Agora o Bruninho perguntou, né? Agora eu vou perguntar, por quê? Acho que pelo que o Dr. Ribas mencionou na aula dele é que você lesa o temporal stem, né? E fibras importantes, né? Como a alça de Mayer. Não. Tanto transilviano, foi isso que você falou, Ribas? Tanto o transilviano, como transtemporal, transgiro temporal superior, transgiro temporal médio, quando você vai entrar por cima ou de lado no corno temporal, a chance de lesar é grande, né? Não é que o transilviano não lesa. Lesa. Depende muito da variação anatômica da alça de Mayer. Se o cara tem uma alça de Mayer mais para frente, você vai lesar com um acesso ou outro. Não, ele tem uma alça de Mayer bem não tão para frente, né? Você sabe que a radiação óptica tem 3 feixes principais. Um é para frente, a alça de Mayer, um que sai diretamente para trás, outro diretamente para o lado e para trás. Outro feixe vai para trás, né? Então, assim, o principal motivo do transilviano, para mim, que a gente opera bastante, é a limitação do giro de Herschel. Chega uma hora, você não consegue abrir mais fissura para trás, na profundidade, porque o giro de Herschel fecha, com o giro pós-central, fecha a ínsula. Então, você, para operar, você vai ter que inclinar o microscópio e trabalhar com Herschel na frente. Você acaba lesando giro de Herschel, o opérculo temporal, o opérculo pré-central, pós-central é o pior, né? Então assim, cada acesso, qual que seria o mais seguro para não lesar as fibras, né? O mais seguro, seguramente, em relação às fibras, não em relação à cirurgia, né? É aquele acesso agora infratentorial, supracerebelar, infratentorial, transtentorial, na verdade. Você abre tenda, né? Você vai por cima do cerebelo, na fossa posterior, você abre a tenda, você acessa o corno temporal por baixo. Isso com certeza lesa menos. Porém, quem já entrou na cirurgia da fossa posterior com paciente sentado, já deve ter ouvido falar de embolia gasosa, né? Às vezes o doente choca só na craniotomia. Você não está vendo nada sangrando, mas está entrando ar. E se o anestesista não tiver preparado um Doppler transesofágico, alguma coisa desse tipo, não detecta as bolhas, o barulho das bolhas, vai levando assim, de repente o paciente choca, você nem sabe por quê. Aí ele vai aspirar o intracate e vem 40 ml de ar. Então são todas as coisas que a gente tem que levar em consideração. Anatomia, teoria de qual que é mais seguro, você tem que saber. Só que na vida prática, cirurgia é outra coisa. Você tem que adequar para aquilo que você domina, que a sua equipe domina. Se o anestesista é bom o suficiente para você fazer infratentorial, supracerebral transtentorial, é uma coisa. De repente, vem um anestesista que você nunca viu na vida, né? Vai pedir para ele fazer paciente em posição sentada. E de repente ele topa fazer sem ter habilidade para isso, um desastre, né? Eu pessoalmente, na residência, mesmo depois da residência, tive que fechar correndo. Por quê? Porque o doente está chocando, a gente aperta o pescoço, não consegue ver onde está entrando o ar. Qual que é a solução? Deita o paciente, dá 2 pontos, deita o paciente, numa emergência, né? Quem já operou o paciente em posição sentada, com certeza já enfrentou isso, né? Só depois de muitas cirurgias que você começa a dominar, o anestesista também começa a dominar os segredos, né? Então, assim, a vida você tem que pesar o que é bom, o que é ruim, né? Eu posso te garantir, Bruninho, não tem uma coisa, só tem coisa boa, né? Só outro acesso só tem coisa ruim. Você tem que ver o que é menos ruim para o paciente, o que é melhor para o paciente. Em geral,
melhor acesso àquilo que você sabe fazer. Não vai querer inventar fazer uma coisa que você não sabe. Aí vai ser um desastre. O Enio, você Qual é, Marco? com respeito a esse acesso que você falou para o cono temporal, o Instituto Barrow tem um conjunto de imagens muito bacanas da porção genículo-calcarina do trato de todas as vias ópticas. E a radiação óptica, ela é separada do teto do ventrículo lateral, justamente do cono temporal, pelo tapete. E essa radiação óptica, como o Wayne falou, ela pode se estender muito na alça de Mayer, tanto para frente quanto para trás, na porção superolateral do teto, né? do ventrículo lateral, do corno temporal. Então, os acessos mais altos, como o tronco do temporal, como se for o temporal stem, pode machucar muito essas fibras. Você comentou isso aí. Não seria mais interessante sempre tentar um acesso bem inferior para fugir da alça de Mayer, abaixo do giro temporal médio? Minha pergunta para o En aí, para a Leila. Assim, na questão das fibras, isso faz sentido. Mas, às vezes, tecnicamente, é mais difícil, né, Cleber? Você vai estar trabalhando de baixo para cima, em vez de cima para baixo, que é mais fácil. Tem questões técnicas, né? Às vezes é uma questão, por exemplo, é que nem o Dr. Wayne, ele comentou, o acesso transtentorial, ele é melhor do ponto de vista das fibras, mas ele é pior de um monte de coisa, né? Então tem que ser bastante equilibrado. Mas eu acho que do ponto de vista das fibras genículo-calcarinas, realmente o que você comentou faz mais sentido mesmo. Quanto mais inferior você vai, quanto mais basal você está no lobo temporal, mais você preserva essas fibras. Uma vez dentro do cono temporal, se você imagina o cono temporal, a porção superolateral, levemente lateral, é onde passa as fibras, a alça de Mayer, entendeu? É que eu acho que depende muito do que você pretende na sua cirurgia, né? No caso da cirurgia para epilepsia, a gente geralmente vai ressecar o polo temporal, né? A gente costuma fazer isso na cirurgia. Agora, muitas vezes quando é um tumor, nos casos de gangliomas, o tumor da amígdala, às vezes do hipocampo, às vezes é um tumor mais superior, depende muito disso para a gente decidir qual é o acesso também. Acho que essa é... Então, mas, de forma geral, não é melhor evitar os acessos que chegam por cima no cono temporal e preferir acessos mais inferiolaterais do cono temporal? Anatomicamente, sim. Mas na prática, depende do domínio de cada cirurgião, né? Porque por baixo é muito mais fácil se perder. Você entra... Fala, Leila. Eu acho que tem essa questão de ser mais fácil se perder, mais difícil o acesso na hora que você abre, porque você geralmente não tem um acesso inferior, né, Dr. Wayne? Muitas vezes você acaba tendo que fazer um acesso muito mais basal, e acho que a grande questão é que, nesses casos, por exemplo, a gente vai acabar tirando o giro frontal, o giro temporal superior, né? Então, de qualquer modo, você faria esse mesmo acesso, né? Você mexeria na mesma... Então, essa diferença. Em teoria, anatomicamente, quanto mais baixo, melhor. Isso não tem dúvida. Isso com certeza. Só que, assim, mais uma vez, é factível, é seguro cirurgicamente falando, né? Então, e aí cada um tem que pesar. Se você domina como palma da sua mão, um acesso inferior, com certeza, assim, lesa menos fibras, com certeza. Até quando a gente faz a craniotomia, né, para um acesso, para uma cirurgia de epilepsia, muitas vezes a gente vê muito pouco do giro temporal inferior, né? A gente não chega a ter acesso. Ele é bem basal, né? É bem basal, exato. Então, isso é algo que a gente acaba vendo que já é currículo, né? Então, eu acho que na prática acaba sendo mais difícil. Mais difícil, né? Eu, inclusive, fiz dissecção quando eu estava no Houghton, né? Fazendo o acesso pelo temporal basal, né? Então, às vezes, assim, né? Às vezes você tem que, pela experiência própria, às vezes acessos muito pequenos,
você acaba machucando em volta, você acaba afastando o cérebro, né? Então, depois no final da cirurgia, aquele cérebro cinza que tem em volta, é um cérebro machucado. Então, às vezes, de repente, dependendo, é preferível tirar. Então, faz um acesso maior, você trabalha com folga e não machuca o cérebro ao redor, né? Quantas vezes a gente vê, nossa, a cirurgia foi boa, aí você vê o resto, um T2, um flare, tudo branco, né? Em volta, tudo contuso, machucado. Isso não vale nada se fizer um acesso pequenininho e machucar todo o resto do cérebro. Até durante a aula, o Ribas comentou sobre o acesso para o átrio do ventrículo, fazer pelo transparietal. Transtemporal, E eu ia comentar que eu cheguei a fazer um caso, não sei se o Dr. Wayne vai lembrar, de um paciente que tinha uma heterotopia no ventrículo, mas eu acabei fazendo, na verdade, pelo fim do sulco temporal superior, porque era o sulco que dava um melhor era a direita, não a esquerda, mas dava melhor acesso para a lesão. Era uma lesão bem pequena, a gente usou neuronavegador de uma doação nesse dia, mas a gente fez todos os parâmetros como se não tivesse o neuronavegador e a gente conseguiu achar a lesão. Só usou o neuronavegador para funcionar e realmente teve muito brain na cirurgia. Eu acho que se a gente só tivesse confiado no neuronavegador, a gente teria muito mais dificuldade para achar a lesão. Eu vou tentar achar essas imagens do Barrow e mandar para vocês. São imagens bacanas, uns esquemas. Eu vou tentar achar. Tá certo. Bom, tem um outro que perguntou aqui, Tormen, mas é uma pergunta para mim aqui. Por que no acesso transcoroideu, da questão das veias, o acesso transcoroideu ou subcoroideu para o terceiro ventrículo? O acesso transcoroideu, que é feito entre o fórnice e o plexo coroide, ele leva ao encontro da veia septal anterior. Essa veia, ela drena o septo pelúcido e ela pode ser sacrificada sem maiores problemas. Mas se você se encontrar lateralmente ao plexo coroide, isso vai levar você ao encontro da veia tálamo-estriada com a veia cerebral interna. Essas duas não podem ser machucadas porque elas drenam regiões maiores. Essa aqui é a pergunta que o Anderson perguntou aqui. É tudo a região da onde drenam as veias. Então, a veia septal anterior pode ser sacrificada sem maiores problemas, mas as outras não. Claro, né? Na cirurgia você vai ver, né? Se a veia septal anterior for desse tamanho, porque veias tem muita variação, né? De repente, uma veia predomina sobre a outra, tal. Então, tem o bom senso. Se a veia for um tarugo desse tamanho, septal anterior, você não vai coagular isso. Você vai olhar isso antes da cirurgia, né? Então, fala. Não, eu ia falar até para o senhor comentar melhor sobre o acesso, porque a tese do senhor também é sobre o acesso transcoroideu, né? Acho que que o Dr. Wayne acabou não pegando essa parte da aula, acho que então, cadê o Bruninho? Eu estava de R2, até agora passando visita. Bruno, Tô aqui. Cheguei atrasado, desculpa. Tá vendo, Bruninho? Depois de 30 anos de formado, de acabar a residência, você é R2. Você acha que depois vira mestre, né? Professor, catedrático? Não. Você continua R2. Tá bom? Então, voltando, né? Então, assim, o acesso transcoroideu para o terceiro ventrículo, na verdade, você quer aumentar o forame de Monro, né? Aproveitar o espaço do forame de Monro, aproveitar a fissura coroideia, que depois de aberta aumenta, amplia, né, o buraco do forame de Monro. Não é isso? Né? Então, primeira coisa, você tem que escolher, opera pela direita ou pela esquerda? Claro, se a lesão for muito para um dos lados, você vai operar daquele lado. Né? De repente, assim, você pode operar tanto do lado direito como do lado esquerdo. Né? Aí o MC Bruninho, que lado eu escolho, meu Deus? Que coisa... Quais são as coisas que eu tenho que considerar para, assim, essa lesão que está no meio, eu vou operar pela direita. Essa que está no meio, eu vou operar pela esquerda. Como é que a gente decide? Para o ímpar? Sacanagem. Vamos lá, Bruninho. Pensa que é só perguntar, né? Tem que responder também. Dá uma dica aí, doutor. Esse cara, eu já vi cara de pau, mas esse aí é o mestre. também tá aí online, não tá não, para responder, que é a atual residente. Quem? A Natália não tá online? Não sei, a Natália tá aí, já fugiu. Natália, cadê Marta aqui?
Tá aqui, a Natália tá aí. Natália, tem alguma dica pro Bruninho? Esse Bruninho é cara de pau, olha, pessoal. Nunca vi. Eu já vi cara de pau, mas igual a ele, não. Aí, Natália, tem alguma coisa para ajudar o Bruninho? Tá, eu vou ajudar vocês, vai. É assim, ó. Antes de você fazer acesso transcoroideu, né? Que você vai fazer? Você vai fazer uma angiografia venosa. Por quê? Porque se no transcoroideu, o Ribas acabou de falar, né? O septal anterior vai encontrar com a tálamo estriada para drenar em direção à veia cerebral interna. Mas existem variações anatômicas em que a veia septal anterior drena muito lá atrás, muito para trás do forame de Monro. Então, nesse caso, se você abrir a fissura coroideia, você não vai encontrar, não vai precisar coagular e cortar a veia septal anterior. Não. A maioria das vezes, septal anterior encontra a tálamo estriada na borda posterior do forame de Monro. O famoso ângulo venoso, né? Ele encontra no ângulo venoso. Aí, tanto faz operar pela direita ou esquerda, né? Mas, de repente, se o paciente, a veia septal anterior, junta com a tálamo estriada lá atrás, no meio do corpo do ventrículo lateral, e você pode abrir a fissura coroideia até essa junção sem coagular, né? Então, não é obrigatório que você tenha que coagular a veia septal anterior, né? Então, você faz uma angiografia, uma angiorressonância venosa, por exemplo, ou muitas vezes uma ressonância com contraste você já consegue ver. Opera, entra para o lado que a septal anterior drena mais para trás. Tá? Isso reduz sua chance de ter que coagular a septal anterior. Tá bom? Bruninho, escapou dessa, hein? Mas vai ter mais. Obrigado, Peraí. Uma coisa que eu queria perguntar para o Ribas é se ele tem feito para acessos ao ventrículo, assim, se cartografia de rotina, se você acha que ajuda? Assim, eu acho que não sei se ajuda tanto. A posição das fibras são sempre quase as mesmas, né? A gente, para ilustrar os acessos, assim, não. Lógico que se tiver um tumor deslocando as fibras, você até pode fazer uma tratografia e tal, mas esses acessos através do sulco frontal superior e através do sulco intraparietal, eles não vão realmente ao encontro do fascículo longitudinal superior, fascículo arqueado. Então, são acessos seguros, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. Isso foi descrito em alguns trabalhos com tratografia. São trabalhos pequenos, mas eu não sei se realmente precisa fazer. Eu acho que são acessos já consagrados e seguros. Até processo transparietal, ou até tirar o lóbulo parietal superior. São acessos que não costumam dar muitos déficits. Você teria, Dr. Wayne, receio em tirar o lóbulo parietal superior ou através do sulco intraparietal? Você acha que são acessos perigosos para o átrio? Não, são acessos preconizados para o átrio, né? Chegar por cima. O problema é a distância. Você operar por cima, chegar no átrio por cima, né? O problema é a distância. Bipolar longo, aspirador longo, né? Esse é um grande... Uma das coisas importantes que você falou também, Ribas, foi da questão de tentar preservar o giro pós-central, né? Porque, assim, às vezes a gente acha que ser área sensitiva primária não é tão importante, mas às vezes o paciente acaba tendo no pós-operatório um déficit motor, até por uma questão... Essa ideia que todo trato piramidal nasce do giro pré-central não é uma verdade, né? É majoritariamente no giro pré-central, mas ele nasce em outras regiões também. Então, a pessoa pode ter um déficit motor se machucando o giro pós-central também. Também pode ter parestesias dolorosas, anestesias dolorosas, isso tudo pode advir de machucado da área S1 aí, que é o giro pós-central. Então, realmente, não pode adentrar ali. A pessoa pode até pensar, não, mas uma anestesia não é tão ruim. Mas uma anestesia dolorosa é até pior do que uma hemiparesia, né? A pessoa, além de tudo, vai dar sofre com aquele membro, né? Então, tem que ser preservado, sim. Tem pacientes que você resseca giro pós-central, isso antes de aprender, né? Agora eu já aprendi a lição. Você resseca, fica com anestesia, fica com escara.
Tá? Mas, puxa, a pessoa está andando, tá, né? Como é que... Não, tem feridas, fazem feridas, né? Sem ter déficit motor. Isso é uma coisa que tem que tomar Eu cuidado. tive um caso da epilepsia, não sei se você vai lembrar, uma paciente que ela acabou ficando com, assim, ela não tinha déficit motor, ela tinha tônus muscular, tudo, mas o déficit motor era funcional, porque na verdade ela tinha uma falta de aferência proprioceptiva e de sensibilidade que ela não conseguia perna, mas daí ela não conseguia fazer os movimentos, né? Ela teve essa dificuldade para conseguir reaprender a andar e tudo mais, e ela tinha no pós-operatório uma dor, acabou controlando com gabapentina, mas ela acabou tendo uma dor central no pós-operatório. Bom. Eu tenho uma pergunta. Todo mundo pensar. Aí eu tiro tudo, faz uma hemisferectomia, mas eu deixo o giro pré-central intacto. O paciente vai ter déficit? Eu deixo o giro pré-central intacto. O resto eu desconecto tudo. Mas eu deixo o pré-central intacto. Uma hemisferectomia preservando o giro pré-central. O que vocês acham que vai acontecer com a parte motora? Cadê o Bruninho? Bruninho, fala alguma coisa aí. Tem a Natália também, doutor. Natália, você tá menina. Deixa você a cara de pau, vai. Você não tem problema. Ah, eu acho que sim. Você acha assim o quê? Que vai ter déficit. Por quê, hein? Eles sumiram aí, ó, com medo do senhor perguntar. Falar Sumiram. Não, eu tô expondo minhas dúvidas, na verdade. Os caras ficam com déficit, porque ele parece assim, parece que o giro pré-central é o executor, mas precisa do cérebro, alguém para mandar, para ele fazer as coisas. Se você tirar o cérebro, é igual uma mão aqui, eu corto a minha medula espinhal, a mão está intacta, o braço está intacto, só que o comando não chega, né? Então, eu sei porque a gente já tentou fazer isso, né? E o doente sai com déficit do mesmo jeito, preservando todo o giro pré-central. Então, o ideal, né, é você, além do giro pré-central, preservar mais alguma coisa. Não pode deixar só o giro pré-central, porque aí perde o comando, o cérebro, né, para comandar o braço. No caso, o braço é o giro pré-central. Estando intacto, não chega o comando, não funciona. Bruninho acertou uma, hein? Gostei. Pessoal, deixa eu perguntar. Obrigado. Algum de vocês ainda costuma fazer acesso transcaloso ao invés de fazer transcortical para essa porção anterior do ventrículo lateral? Porque a tendência cada vez mais é evitar a calosotomia. Eu posso responder. Vocês querem responder, Leila, Ribas? Não, assim, a gente fez um acesso no IPQ, Toclemar, que foi muito bom, o acesso transcaloso. Eu acho que depende um pouco, se for um pouco mais atrófico, também é um pouco mais fácil, abrir a fissura interhemisférica. E tende sempre a machucar. Você começa com abertura até 1,5 cm e a manipulação sempre acaba divulsionando o caloso, né? E machuca, dá a desconexão interhemisférica, né? Mas é uma mentira achar que as fibras do caloso também não estão embaixo de outros acessos. Na verdade, na fissura interhemisférica, essas fibras estão mais condensadas ali, estão mais próximas, e aí você acha que está machucando essas fibras. Mas qualquer acesso ao cérebro, qualquer acesso ventricular, vai machucar fibras calosas também. É que elas estão em outra posição, talvez não tão condensadas que não tenham ali no corpo caloso. Mas qualquer acesso ao ventrículo machuca fibras calosas. É que elas não estão reconhecíveis ali, né? Mas elas vão estar no teto do ventrículo lateral também. Eu acho que funciona menos como a questão do acesso transsilviano para o lobo temporal ou acho que é uma questão de... Não, pensa. Pensa, por exemplo, vamos fazer um transcortical, né? Transgiro. Não vamos falar transgiro, porque aí já sabe que machuca bastante. Transsulco frontal superior, vamos dizer assim, tá bom? Então vamos abrir o sulco frontal superior. O que tem embaixo do sulco? Fibras em U. Fibras
substância cinzenta, né? Isso, Cinzenta. Então, lesa cinzenta. Depois, substâncias brancas, fibras em U. Depois, o que tem? Se for frontal... Fibras calosas também vão ter fibras calosas. Antes vai ter o quê? Centro Algumas fibras de semioval. projeção também. Centro semioval não tem só corpo caloso, tem um monte de É. fibras. Uhum. Inclusive corpo caloso. Bom, transcaloso. O que vai lesar o quê? Induz um grísio, uma porção, que é a substância cinzenta, e substância branca, corpo caloso. Então você fala assim, nossa, transcortical lesa menos. Eu acho que anatomicamente não. Agora, Na bem, prática, na prática, o que acontece? Transcaloso é um acesso na linha mediana. Se tiver uma lesão no corno frontal a 3 centímetros, você não vai chegar. Você não consegue fazer isso e fazer isso. Assim e assim. 90 graus para o lado. Né? Então, de repente, é melhor transcortical. Não. Uma lesão até 2 centímetros da linha mediana. Corno frontal. Eu não tenho dúvidas que a transcaloso anterior é muito melhor. Né? Ventrículos pequenos. Transcortical, se você não tiver um bom navegador e não tiver um brain shift, você pode se perder no meio das substâncias semioval, centro semioval. Parece brincadeira, né, para os residentes. Não, lógico, tem que tomar, tem que ser preciso, sem dúvida. Então, ventrículo pequeno, lesão perto da linha mediana, corpo caloso te leva para lá. Ventrículo pequeno, sim. Sim, ventrículo grande, ventrículo grande. Lesões, tá bom, ventrículo médio. Lesões até 2,5 centímetros da linha mediana, eu vou para o transcaloso, porque eu sei onde eu estou. Ao passo transcortical, de repente você chega na substância branca, só Deus sabe onde você está. E para onde tem que descer mais ainda. Então eu, assim, já teve estudos, né, até 2,5 centímetros de abertura do corpo caloso, do médio para frente, não tem problemas neuropsicológicos. Diferente de você abrir o esplênio do corpo caloso. Ninguém faz transcaloso posterior. Só para epilepsia. Né? Condições normais não faz. Então, síndrome de desconexão é atrás. Não é síndrome de desconexão no corpo anterior. Ou na parte anterior do corpo caloso. Isso não tem síndrome de desconexão. É uma questão... Eu acho interessante essas questões mesmo. Porque a gente fica nessa dúvida... porque acha que a fibra está em um lugar e não está em outra, mas realmente ela se abre, chega em vários lugares. Então ainda mais fibras calosas, né? Ela se abre. Qual que potencialmente dá epilepsia? Um transcaloso ou um transcortical? Não, o transcaloso, se você não machucar a córtex, não tem como dar epilepsia. Exatamente. Então, outra vantagem. Então, só estamos comparando, né? O mais importante é aquilo que você sabe fazer. Né? Em muitos casos também o paciente tem alteração comportamental, tudo por manipulação do fones, né? Não é nem pela questão do acesso em si. Lógico, o transcortical, machucar muito, uma alteração, mas eu acho que tem outras questões envolvidas, né? Depende de onde está a lesão, depende da manipulação do fone, depende de tudo isso. Transcaloso pela linha mediana, grande limitante é lesão muito para o lado. Aí você não consegue dobrar ângulo reto. Né? Tem gente que acessa por outro lado, né? Transcaloso esquerdo para atravessar, para acessar a lesão mais lateralizada na direita, no ventrículo. Né? Isso existe. Legal. Dr. Wayne, você já fez um transcaloso com a gravidade puxando o lobo para baixo ou você prefere posição em DDH mesmo? Eu prefiro DDH, porque como a gente estuda anatomia, então para mim a posição anatômica é muito, muito importante. Né? Então tudo eu tento levar para aquilo que eu sou familiarizado. De repente o cara está acostumado, né, de operar com fissura interhemisférica na horizontal, o Spetzler e tal, né? Acho que é muito bom, porque gravidade te ajuda, né? Mas eu me oriento melhor na posição anatômica. Mas eu operei já, né, com acessos interhemisféricos, né, com o cérebro para baixo. É ótimo.